Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa noite, boa tarde, para quem tá vendo, boa tarde. Gente, seguinte, estamos aí falando agora sobre Marcos, o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com os capítulos anteriores, porque, como eu disse antes, em Mateus nós já passamos essa fase histórica. Então nós vamos ver muita repetição em Marcos, em João, em Lucas, vamos ter muita repetição. O que vai diferir mesmo, às vezes, é o público ou até o entendimento que vamos ter, né? Aí vai do Espírito Santo. O Espírito Santo revela a gente de formas diferentes, né? Mas enfim, eu vou fazer alguns contrapontos entre os capítulos, um capítulo e outro, e a gente vai seguindo assim, beleza? Nos capítulos anteriores eu falei sobre um tópico interessante, que é a revelação de Cristo, a revelação da identidade de Cristo. E eu gostaria de voltar nesse tópico, né, sobre Marcos 9 até o 11, beleza? Porque em Marcos 9 a gente vai ter aqui a transfiguração de Cristo, né? Nós vamos ter a transfiguração que confirma a identidade divina de Cristo, né? Diante de três discípulos, Jesus ele confirma a sua glória, certo? Então, se havia dúvidas da identidade divina, da espiritualidade de Jesus, agora não tem mais, porque ele se revelou. Em Marcos 11, Jesus ele entra em Jerusalém como um verdadeiro rei messiânico, como está escrito lá em Zacarias 9:9, na profecia, falando que ele entraria num jumentinho. Então nós vemos essa entrada triunfal de Jesus, né? Então ele se revela mais uma vez, ele revela a sua identidade de quem ele é. Então você vê que em Marcos a gente vai tendo essa progressão da revelação da identidade de Cristo, certo? Outro ponto que eu frisei nos capítulos anteriores, que eu vou frisar aqui também, incredulidade e fé. Marcos 9, vamos lá. Eu vou procurar aqui a cura do menino endemoniado. Que é quando aqui Jesus ele fala o seguinte: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha esse ponto que interessante, que é uma pessoa dizendo assim, tendo esse efeito, como a gente pode falar, mas esse efeito de si mesma, de se auto-entender e falar: eu sou incrédulo, então me ajuda nisso, a partir disso eu vou crer, a partir disso eu creio. Esse tópico da incredulidade e fé, a gente vai ver demais aqui nos evangelhos, demais de pessoas que creem em Jesus e pessoas que lutam para crer em Jesus e pessoas que não creem em Jesus. Então nós vamos ter muito esse tópico, muitos contrastes entre pessoas que creem e pessoas que não creem, certo? Outro ponto, Marcos 11, Jesus ensina sobre a fé que move as montanhas. Vou tentar achar o versículo aqui, mas creio que vai ser um pouco complicado para mim. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso aqui é Marcos 11, versículo 23. Então nós vamos ver muito Jesus também ensinando sobre a fé, sobre o perigo da incredulidade, sobre o fato da fé ela ter esse poder, né? Ela carregar consigo essa essência do evangelho, né? Outro ponto que eu gostaria de frisar, que eu frisei nos capítulos anteriores, é o caminho da cruz. Marcos 9 e 10, os discípulos eles têm uma discussão ali, uma conversinha sobre quem é o maior, né? A gente consegue ver. A gente vê e Jesus ele define o que é a grandeza no seu reino. E ele define a grandeza como sendo o servir, como sendo o serviço. E é isso que eu achei muito engraçado. Aqui em Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse foi meu versículo-chave, que eu achei muito interessante, por causa que Jesus ele define esse caminho da cruz, esse caminho de evangelho, esse caminho de seguir a Jesus
como não um caminho de grandeza, nesse sentido físico, né? Nesse sentido mundano que nós temos, mas um caminho de servir as pessoas, sabe? Fazer o bem para as pessoas. É isso que Jesus quer dizer com grandeza. Ou seja, o maior é aquele que serve os seus irmãos, aquele que dá a vida pelos seus amigos, sabe? Essa é a diferença. Essa é a diferença. E, por último, o tópico que eu coloquei aqui, que eu estava nos outros capítulos, é cura física e espiritual. Em Marcos 10, nós vemos Bartimeu, o cego Bartimeu. Ele recupera a visão e vai seguindo Jesus pelo caminho. Qual que é a denotação que a gente pode tratar disso? Que Jesus, o fato de Bartimeu ver Jesus não é especificamente um delimitador, ou seja, ali ele ganhou a salvação dele. Mas o fato dele ver Jesus é um processo que culmina, né? O final, ele chega na cruz. Então essa é a diferença, né? Aqui em Marcos 10 a gente consegue ver muito isso. Então a cura física e espiritual é essa temática, onde nós associamos curas que são feitas com as pessoas, que são feitas fisicamente, mas a gente consegue associar espiritualmente para as outras pessoas ou até mesmo em nós. Gente, é isso, beleza? Marcos aí 9, 10 e 11 também feitos para a glória de Deus, tá bom? Não deixem de ler. Beleza? A gente já tá aí no 13º dia, daqui a pouco a gente já tá finalizando, já estamos no 20, aí já é 20% do que a gente já leu, já tá mais perto do que nunca, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar aqui, tá? A gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dificuldade na leitura também, me manda, a gente conversa. Talvez eu grave um vídeo também falando sobre, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, ok? Não deixem de ler a Bíblia, tá dando certo, tá sendo bênção demais. Eu tenho visto uma diferença muito grande na minha vida. Creio que na vida de vocês também tem sido assim edificante, tá bom? Então vocês fiquem com Deus aí, Deus abençoe a família, Deus abençoe o trabalho, a escola, em nome de Jesus. Até mais, gente!